E eu queria compartilhar com você, assim, um texto que está em Lucas capítulo 18, e fala justamente sobre oração, porque não é orar por orar, nós também temos que entender que a Bíblia nos mostra, né, como nós devemos orar, qual a nossa atitude quando nós nos voltamos para Deus. Nós não podemos buscar a Deus de qualquer maneira. Orar é falar com Deus, amém? Orar é buscar a Deus. Orar, ela representa, essa atitude de orar representa uma dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Outra coisa, a oração também, ela demonstra a nossa fé, porque como é que você pode falar com alguém que você não vê, se você não tiver fé? Como é que você sabe se alguém está te ouvindo? No caso, Deus, né? Nós precisamos de fé, porque a Bíblia diz que nós devemos orar, né? E eu tenho que separar então esses versículos aqui de Lucas capítulo 18, do versículo 9 em diante. Fala sobre dois homens que se apresentaram no templo para orar. Lucas capítulo 18, verso 9. Você achou? Amém, querido? Então diz assim, é a parábola, né? Uma parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, amados, o que esse texto tem para nós. Na verdade, o fariseu e o publicano, eles representam aqui duas classes de pessoas, né? Os fariseus naquela época eram homens que pertenciam a uma seita, a seita dos fariseus. Eram pessoas que conheciam as escrituras, a lei de Moisés, no seu rigor, né? Hoje ainda existe lá em Israel os judeus chamados judeus ultra-ortodoxos. Os caras são fanáticos. Eles têm um chapéu, geralmente andam com uma roupa preta, um chapéu preto, tem umas tranças lá. As crianças, os filhos já são caminhados também. Eles são muito duros assim quanto à lei, né? A lei, sabe, eles são terríveis. É uma classe assim terrível. Embora conheçam, mas eles se esquecem da graça, né? Então se apegam demasiadamente à lei e se esquecem da graça de Deus. Jesus veio e foi acusado de descumprir a lei, né? Porque ele curava no sábado, porque ele fazia coisas que escandalizavam os fariseus. E ele disse: não, eu vim cumprir a lei. E vim mostrar também algo mais importante ainda do que a lei, que é a graça, né? Para que haja um equilíbrio. É justamente o que acontece aqui. Então o fariseu era isso, era um homem que conhecia a lei. O que a Bíblia fala? Que ele jejuava, que ele era dizimista. Antes de nós avançarmos um pouquinho, então vamos ver o publicano. O publicano, que não diz aqui o nome, era um judeu que cobrava os impostos para Roma. Então eram pessoas mal vistas pela sociedade, eram tidos como traidores, né? Os publicanos eram traidores, porque era gente do povo e que estava a serviço de Roma, da ocupação, né, que
Roma havia feito em Jerusalém. Então eram mal vistos. Lembra-se de um fariseu famoso, Zaqueu, né? Fariseu não, um publicano. Um publicano famoso, Zaqueu, era um publicano e era mal visto, né? Todos os publicanos eram tidos assim como traidores, trabalhando para aqueles que nos oprimem, enfim, né? E alguns até usavam do cargo para poder até mesmo cobrar mais do que devia, extorquir, né? Até de certa forma até se enriquecer. Por isso que Zaqueu disse, se alguém, se porventura tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, né? Porque haviam mesmo publicanos que cobravam mais do que deveriam. Então, esses homens aqui, um fariseu e um publicano, eles vão ao templo. Eles representam para nós aqui 2 classes de pessoas. E o ensinamento que Jesus quer dar aqui é justamente sobre aqueles, né, que confiam em si mesmos. Versículo 9 fala isso. Confiam em si mesmos, crendo serem justos, e desprezam os outros. Então, essa não é uma atitude correta de se apresentar a Deus. Eu vou me apresentar a Deus, eu creio que eu sou justo, não é? E sou melhor que o Joabe. A minha oração, Deus se agrada, Deus me ouve, Deus vai com a minha cara, não é? Tal, mas eu estou dando aqui um exemplo, né, João? Assim, então, essa é uma atitude incorreta de se apresentar a Deus. Pessoas que creem, na sua concepção, eles se acham mais justos e ainda desprezam os outros. Que coisa, né? Muito embora, né, veja bem, aparentemente esse camarada aqui, esse fariseu é fera, porque ele é dizimista, ele jejua 2 vezes por semana. Olha, amado, é difícil, né? Crente, é difícil achar hoje em dia um crente que jejua 2 vezes por semana, é ou não é? Às vezes quando a gente faz vamos jejuar, agora mesmo nesse final de semana, olha, amado, de sábado para domingo, vamos fazer um jejum, vamos vir para cá para a ceia de jejum, né? De vez em quando a gente vai, mas existe, você não precisa esperar o pastor, a gente falar, e você mesmo pode, né, por determinada situação na sua vida, você pode determinar um jejum e jejuar, não é? Você pode e deve, tá? Embora esse fariseu jejuasse, não quer dizer que o jejum faz parte dessas pessoas, não é isso não. A questão é que aqui existe uma aplicação errada do jejum, né? Também, porque essa pessoa jejuava, mas com essa atitude de achar que é melhor que os outros. Não é para isso que nós jejuamos. Não é para isso, para achar que eu sou mais do que você, porque eu jejua. Não, eu jejuo, eu sou melhor que você. Não, não é isso. Então 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens. Olha só, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Caramba, esse cara não devia nem estar na terra, ele devia ir logo para o céu, né? Porque ele é um cara com esse perfil aqui, poxa, ele não rouba, ele não é injusto, ele não é adúltero, e nem ainda desprezou o publicano, né? Ou seja, porque o conceito, não é, que havia do publicano, por causa dessa atividade dele trabalhar para Roma, e também terem alguns que se prevaleciam daquela atividade, então para o povo geralmente assim, generalizava: publicano é tudo igual. Então quando ele fala assim, nem como esse publicano, ou seja, eu não sou publicano, eu não traio o meu povo e tal. Mas existiam os publicanos que eram corretos, que ainda sendo mal vistos, mas que trabalhavam e cobravam o que era correto, embora outros não. Então o outro, jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja bem, ele não diz aqui: eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Dou o dízimo do carro, da casa, de tudo que eu tenho. Mas eu estava lendo comentários sobre isso aqui. Então ele fazia assim algo que ia até além daquilo que Moisés, ou que a própria palavra, né, falava acerca do dízimo. Ele fazia até mais. O publicano, verso 13, porém, estando em pé, de longe,
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa era a oração do publicano, diferente do fariseu, né, que dizia que eu não roubo, eu não sou injusto, eu não adultero, eu não sou publicano, tá? E o publicano dizia, a oração dele era só essa, de longe, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Será que é por isso que os irmãos gostam de sentar mais lá para trás? Será por causa do, né? Né? Porque os fariseus sentam mais na frente? Aí, que é isso? Né? Porque aqui fala que o publicano de longe, então ele entrava no templo e ficava de longe. De longe se entende que ele não ia para frente, né? Essa é uma brincadeirazinha aqui, mano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, o que nós vamos ver nisso aqui? Aqui o Senhor conclui no versículo 14 dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, e não o fariseu. Por quê? Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quem está falando isso aqui? É Jesus, não é isso? Agora veja só, o que nós aprendemos nesse texto aqui? Nem toda oração é verdadeira, não é? Porque a oração do fariseu não era verdadeira, não era uma oração que foi aceita pelo Senhor. E não adianta a gente usar palavras bonitas, querer impressionar a Deus até com aquilo que nós fazemos, que achamos que isso vai contar alguma coisa, né? Porque Deus, ele não olha como o homem olha uns aos outros, né? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Ele olha a motivação do coração. Uma pessoa pode jejuar e isso não agradar a Deus. A própria palavra fala sobre isso, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas e tal? Então Deus fala: porque vocês jejuam com outros propósitos. Vocês não jejuam com o propósito de se humilhar, de se quebrantar, de se arrepender, com outros propósitos. Então a pessoa pode jejuar, pode orar muito, pode ir no monte, pode fazer muitas coisas, e isso não está agradando a Deus. Isso não ser uma verdadeira adoração a Deus, né? Sim ou não? Não é? Por aqui a gente vê isso. Então nem toda oração é verdadeira. Outra coisa, nos versículos, nós estamos no capítulo 18, não é isso? Nos versículos de 1 a 8, ali fala aquela outra parábola do juiz iníquo, né? Que a mulher que foi ao juiz para que ela julgasse, não é, a sua causa. E aqui o ensinamento desses versículos de 1 a 8 era a persistência no orar. É orar sem cessar, não desanimar, não desistir de orar enquanto não alcançar, não é, o que você deseja, nunca desfalecer. Então, olha só, o que a gente vê então dessa primeira parte desse capítulo então, 18, do versículo 1 a 8, e depois do 9 ao 14. Na primeira parte, nós vemos então o ensinamento de Jesus sobre a persistência no orar. E na segunda parte, a gente vê a atitude correta e a incorreta de orar, né? O que nós entendemos juntando isso aqui então? Que a atitude é tão importante quanto a persistência, não é? Se na primeira parte aqui do capítulo fala sobre a importância da persistência, de persistir, de não desfalecer, de insistir, né? Porque em algum momento Deus vai atender, né? Porque ouvir, Deus sempre ouve. Agora Ele vai agir, Ele vai atender. Amém, amados? Amém? Deus não é surdo. Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve as nossas orações. E no tempo determinado que Ele achar, Ele vai responder. Ele vai agir. Amém ou não amém? Essa é a confiança que nós temos que ter para com Ele. Que se nós pedirmos alguma coisa em Seu nome, né, Ele nos ouve. Eu creio que essa expressão na Bíblia, quando fala que Deus ouve, está quase que ligado assim, Deus atende, né? Na verdade, quando Deus está em silêncio, não é que Ele não está ouvindo, não. Ele está preparando algo para fazer, né? Quando nós oramos com o coração limpo, com sinceridade, o Senhor ouve a nossa oração.
né? O salmista diz: ama ao Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha oração. Agora, o silêncio às vezes, ou aquela aparente demora, é porque o Senhor está preparando algo. Ele sabe o tempo certo de agir, de responder. Amém? Amém, mano? A gente aqui é impaciente. Por que não acontece logo? Será que Deus não ouviu, né? E começa a vir as dúvidas, é aquela coisa de humana, né? Mas o importante é saber que a nossa oração foi ouvida. Agora, se Deus ouviu, meu irmão, minha irmã, em algum momento alguma coisa vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. É impossível Deus ouvir uma oração, se agradar de uma oração e não fazer nada. É impossível isso acontecer. É impossível isso. Deus ouviu a oração, se agradou de quem o buscou, não é? Então Deus ouviu, se agradou e pronto, ficou por isso mesmo, esqueceu. Poxa, eu até gostei daquela oração, puxa, eu nem lembrava mais. Não, é impossível. Ele está trabalhando, ele está planejando algo. Isso diz respeito ao tempo, há várias situações que no momento certo vai acontecer. Então, a atitude, ela é tão importante quanto a persistência. Outra coisa, a justiça não é uma realização humana, e sim uma dádiva da graça de Deus. Então, quando aqui o fariseu ele fala: olha, eu não sou como esses demais homens, né? Eu jejuo, eu não sou roubador. Então ele se justificava, não é? Porque o ensinamento aqui de Jesus era, no versículo 9, ele propôs esta parábola a uns, como eu falei, que isso aqui representa uma classe de pessoas, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então, a justiça não é uma realização humana, e sim uma dádiva da graça de Deus. Amém, amados? Nós somos justos por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Hoje eu ouvi uma expressão muito interessante sobre a justificação, né? Sobre o crente, né? A pessoa que nasce de novo, né? Uma pessoa que tem um encontro com Cristo, não é? Que ela reconhece a sua condição de pecador, não é? De pecado. Então, quando ele encontra Jesus, ele entrega o seu coração a Jesus, não é? Vamos dizer, a gente costuma dizer nas igrejas, ele aceita Jesus, mas entrega a sua vida a Jesus, reconhece seus pecados. Então, o que acontece ali? A pessoa passa a ser uma nova criatura. Aí eu vi uma expressão interessante, a pessoa é formatada. Interessante, né? Isso se faz muito nos computadores, né? Quando dá um problema lá, alguma coisa, tem que formatar o HD. Então formatar é o que? Limpar, não é isso? É zerar tudo lá para poder colocar tudo novo novamente. Então o crente, né? Nós fomos formatados pelo sangue de Jesus, que nos limpou, que apagou tudo. Olha, tudo que era ruim, tudo foi apagado, acabou, foi perdido, né? Quando você formata um HD, um computador, acabou. Tudo que estava ali, acabou tudo. Na memória, no não sei de quê, tudo formatou no HD, né? Então, os arquivos, tudo acabou. Agora você aí vai instalar novos programas, enfim, aí já é tudo novo. É assim também que acontece na nossa vida. Então, a justiça, né, não é uma realização humana. Não somos nós, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, ou porque somos bonzinhos, não. É uma dádiva da graça de Deus. Nós não merecemos, não é? Coisa alguma. Eu achava interessante, acho que eu já falei isso aqui, mas nunca é demais repetir. O meu sogro, em alguns momentos, quando encontrava com alguém, como é que vai, seu fulano? Ele costumava dizer assim: bem melhor que eu mereço. É verdade, né? O que nós merecemos? Bem melhor do que merecemos, porque a graça de Deus é isso. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. Então nós não merecemos, mas o Senhor, Ele agradou-se, né, de dar-nos o reino. O Senhor, Ele desejou dar o seu Filho por nós. Então isso é graça de Deus, não é méritos humanos. Outra coisa, no versículo 11 fala o quê? O fariseu, estando em pé, orava consigo e tal. Uma religião baseada em um sistema de méritos leva ao orgulho religioso, né? Um orgulho, uma religião que é baseada
em um sistema de méritos. Então, eu faço isso, então por isso que eu mereço isso. Eu faço isso, por isso que eu sou isso e tal. Então, uma religião que é baseada em méritos, em um sistema de méritos, leva a um orgulho. É o que estava acontecendo aqui com o fariseu. Ele estava orgulhoso, não é, daquilo que ele achava que era. Eu não sou como os demais, eu não faço essas coisas, nem sou como esse publicano, não é? Então, na sua concepção, ele era uma pessoa que Deus deveria aceitar, ouvir. Na verdade, para ele, Deus estava tudo certo. Não, Deus está me ouvindo. Só que é interessante porque os dois vão ao templo e depois retornam, né? E aqui diz, né, que há coisas interessantes, isso aqui, a gente pensar nisso aqui, que há coisas que nós, né, não sabemos o que acontece no céu. A gente vem à casa do Senhor, né? A gente vem para cá e ora, canta, adora, a gente faz muitas coisas. Existem pessoas que fazem com atitudes corretas, que Deus se agrada. Existem outras que não. Na concepção de ambas, está tudo certo, fez tudo certo. Mas a coisa, aí o que acontece? Aí o fiel da balança aí agora é o que acontece no céu. É como Deus está vendo isso. Porque os dois grupos entram e saem. Mas agora, aqui diz aqui, então o Senhor Jesus falou assim, que um desceu justificado, um foi aceito, o outro não. O fariseu não saiu, não diz o texto que o fariseu saiu triste, né, chorando, tal. Ele saiu todo, como ele entrou, ele saiu, sabe? E muitas vezes as pessoas, ao fazerem algumas coisas para Deus, elas deveriam descer, ao invés de subir. Ou seja, eu vou dar um exemplo, a pessoa sobe, muito confiante em si mesma, né? Vou pregar hoje, eu me preparei, eu jejuei, eu orei, eu estou preparado, muito confiante em si mesmo, eu estou capacitado, eu dominei totalmente esse assunto, né, no que eu estudei, então eu vou arrebentar hoje. Então ela chega, assume o púlpito e vai, e só que durante, como é coisa espiritual, né, a gente sabe que não vai haver uma resposta, um retorno, né? Vai ter o apelo, vai ser difícil, enfim, vão acontecer coisas que vão deixar claro, o povo, todos vão entender que alguma coisa está errada naquele mensageiro, naquele pregador. E então a pessoa, ela se sente frustrada, ela desce cabisbaixa, né? E fica assim, né? Graças a Deus, quando isso acontece, a pessoa reconhece essas coisas para poder, né? Eu me lembro de um pregador, de um jovem que foi pregar, e justamente aconteceu isso com ele. Ele subiu assim muito confiante e desceu arrasado. Então um pregador experiente, que o havia dado a missão, disse para ele: olha, se você tivesse subido assim como você desceu, hein, você desceria diferente, entendeu? Se você tivesse subido quebrantado, cabeça baixa, dependente de Deus, humilde, né? Certamente você desceria de outra forma, feliz, não é? Vibrando, porque realmente trouxe a glória de Deus. Agora sobe confiante em si mesmo. Eu vou arrebentar hoje, eu vou, caramba. E o pior é quando o resultado não se vê logo, ainda vai para casa, ainda achando que arrebentou. Aí chega em casa, olha no espelho, caramba, você hoje estava demais. Pô, vai devagar, vai tomar o lugar do pastor assim, olha, né? O cara ainda fala para si mesmo, assim tu vai, caramba, que é isso? Misericórdia, mano, está destruído, né? Então ambos desceram e não sabiam o efeito que as orações deles produziram no céu. Mas aí Jesus fala: olha, digo-vos que ou seja, o publicano, aquele que batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, este desceu justificado para a sua casa, embora talvez não soubesse. Mas no céu houve um efeito, não é? E é claro que isso reflete na própria vida dele, vai refletir na sua vida. Eu creio que há um alívio no coração, na alma, sim ou não?
Uma pessoa sincera que se aproxima de Deus, confessa o seu pecado. Domingo aqui eu vi isso, pessoas abrindo o coração, quebrantadas e tal. Isso traz um alívio para a alma. Sai aquele peso, não é? Quando você reconhece um erro, pede perdão. Meu Deus, como é bom, não é? Isso não traz uma coisa boa para a alma, para o coração. Até cura, amado. Até enfermidades fogem nessa hora, porque a amargura, sabe, aquele rancor, aquela mágoa, aquela coisa, isso é diabólico. Mas quando há uma liberação, meu irmão, me perdoa, eu fiz isso contigo e tal. Então há aquele conserto, né? Então há uma justificação ali de Deus. Deus é que justifica, né? Porque o diabo é acusador, acusando, olha, mas o Senhor vem, se levanta em nosso favor, não é? Então isso nos faz andar mais leves, mais em Deus. Então o publicano, ele desceu justificado para a sua casa, e não outro, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Meu Deus, que Deus nos ajude assim a ter a atitude correta para buscá-lo, a atitude correta para nos aproximar do Senhor, a atitude correta para, assim, não vou dizer entrar na presença do Senhor, porque nós vivemos na presença do Senhor, amém, irmão? Às vezes tinha alguns cultos assim que a gente participava, não nem lembro onde eu ouvia, mas a gente ouvia assim algumas horas, Senhor, agora entrando na tua presença. Não, nós vivemos na presença do Senhor, do Espírito Santo, estando num culto ou não, não é? Então, a gente tendo essa concepção, né, andando dessa forma, vivendo assim, sabe, queridos, com a atitude correta. Eu não posso achar que Deus vai me ouvir porque eu sou pastor, porque Deus não tem isso, não existe essas coisas. Deus olha para o coração, Deus olha para o nosso coração e vê a motivação, vê se a atitude é correta, se essa oração é verdadeira ou é uma oração para, sabe, muitas vezes há pessoas que oram e se esquecem que estão falando com Deus, aí fazem orações, sabe, para que as pessoas estejam ouvindo e acaba assim, poxa. Às vezes as pessoas que estão ouvindo acham assim, caramba, eu queria ser igual fulano, essa pessoa está orando, né? Fulana está orando, que impressiona até a oração. Mas será que é verdadeira a oração? Será que está saindo do coração mesmo? Ou é aquela oração bonita, né? Oração bonita, né? Oração de locutor de rádio, gospel, não é? Ele faz a oração e na oração ele já faz os avisos, os anúncios lá dos eventos que vai ter, não sei o que. Meu Deus, não dá para entender isso. Sabe, amado, a oração que Deus ouve é a oração do coração, é a oração verdadeira, sabe, é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou você pensa que eu não oro assim? Quantas vezes, o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, não é? O bem que quero fazer eu não faço, e o mal está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará corpo, enquanto estivermos com esse corpo, que a carne nunca se converte, né? Então, amado, meu Deus, por um momento, por um descuido, entra a vaidade, entra o orgulho, né? Alguém pensa que é mais do que o outro, por uma oportunidade que uma vez uma pessoa tem de cantar, de pregar, de fazer qualquer coisa, já não vigia e deixa entrar o orgulho, entra a vaidade, e o diabo usa muitas vezes até os elogios para que isso aconteça. Eu nunca me esqueço, uma vez eu preguei em Valqueire e tinha umas pessoas visitando lá, depois eu estava saindo, e já na calçada lá da igreja, uma pessoa, uma senhora, que estava visitando lá, falei, pastor, prazer, foi muito bom estar aqui, olha, eu gostei muito da sua mensagem. Aí fez assim uns elogios, assim, tinha alguns irmãos em volta, eu fiquei até constrangido com aquilo, né? Eu falei, não, Deus graças a Deus, irmão, Deus me dá essa graça, eu não posso tomar para mim. Imagina se eu tomo para mim aquilo ali, a honra, a glória, e sabe, alguém que está visitando ficou muito impressionado, gostou muito da mensagem. Olha, graças a Deus, Deus tem me usado, não é? A honra e a glória pertencem ao Senhor. Agora você deixa entrar uma coisa dessa, que parece que é uma boa intenção,
não é? Parece ser uma coisa, de repente aquilo começa já entra e começa a achar que é alguma coisa e nós não somos nada, né? Amém, queridos? Nós dependemos eternamente do Senhor, eternamente, né? Foi o mal de Lúcifer, né? Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Não, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Do Senhor é a glória. Não é vergonha, pastor, diácono, quem quer que seja. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Nos ajuda, Deus, cada dia mais. Senhor, a tua graça, Senhor. A tua graça. Eu sou dependente da tua graça. O apóstolo Paulo orava a Deus por algo que o afligia muito. A Bíblia fala sobre um espinho na carne. Exatamente não sabemos o que seria isso, mas ele estava sendo muito afligido. Não sabemos exatamente o que era. Se era uma enfermidade, se era uma ação, né, maligna que vinha para atormentá-lo. Não sei o que era. A Bíblia não esclarece bem o que era, mas era chamado espinho na carne. E ele orava e insistia. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Porque quando sou, então, não, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, não, não é? Eu sou forte porque o Senhor está em mim, porque sem o Senhor nada posso fazer, eu não sou nada, só com o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, não é? Agora em mim, nós mesmos, em mim mesmo, eu não sou forte coisa alguma. Então Paulo diz: de boa vontade me gloriarei na fraqueza, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Já que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo queria, então, de boa vontade me alegrarei, não é? Nas fraquezas, nas coisas, para que eu fique sempre manso, submisso, dependente do Senhor nosso Deus. Amém, querido?